Hoje em dia, quando a gente pensa na relação entre os judeus e muçulmanos, o que vem à mente, né, geralmente é o conflito político moderno. Mas, será que a história foi sempre essa? Será que o que a gente vê nas manchetes é mesmo a imagem completa de uma relação que dura mais de um milênio? Pois é, a história é bem mais profunda. Então vamos mergulhar nisso. A história é, bem, muito mais complexa e, sinceramente, surpreendente do que as manchetes deixam transparecer. Ela tem longos, longos períodos não só de conflito, mas também de uma colaboração assim notável. É um lado da história que, para ser sincero, a maioria das pessoas nem sabe que existiu. Para a gente conseguir entender essa história toda, a gente precisa voltar lá no comecinho, lá na Arábia do século VII. Foi ali que essa relação nasceu, sabe? Num verdadeiro caldeirão de cooperação e ao mesmo tempo de competição. No começo de tudo, uma coisa bem inovadora aconteceu. Foi estabelecido um pacto, a chamada Constituição de Medina. E o que era isso? Basicamente, um acordo que garantia apoio mútuo e liberdade religiosa. A ideia era criar uma única comunidade, mesmo com grupos diferentes ali convivendo. A visão inicial, como o próprio pacto revela, era bem clara. Defesa mútua, uma conduta ética entre muçulmanos e judeus em Medina. Era de fato um plano muito concreto para uma coexistência pacífica. Pois é, mas esse espírito de cooperação não durou muito tempo. As rivalidades políticas, os conflitos militares, tudo isso levou bem rápido ao colapso daquele pacto. O resultado? A expulsão de várias tribos judaicas da cidade. Mas olha que interessante! Aquele conflito inicial não definiu o futuro todo. Muito pelo contrário. Os séculos que vieram depois, nossa, deram origem a uma era de uma simbiose cultural e intelectual extraordinária em todo o mundo islâmico. Em lugares como o que hoje é o Iraque e também na Espanha, as comunidades judaicas se integraram de uma forma muito profunda na sociedade árabe. E o resultado disso? Um intercâmbio de ideias vibrante, riquíssimo. E a vitalidade intelectual daquela época era, uau, imensa. Para se ter uma ideia, no século IX, Bagdá tinha cerca de 100 livrarias. Imagina! A cidade era um verdadeiro polo de conhecimento, e os pensadores judeus participavam ativamente disso. Mas o auge desse florescimento cultural foi mesmo em Al-Andalus, a Espanha muçulmana. Lá, poetas, filósofos e até mesmo líderes políticos judeus, todos eles prosperaram dentro da civilização islâmica. E deixaram um legado, né? Um legado que influencia o pensamento até hoje. Avançando um pouco no tempo, a gente chega ao Império Otomano. Por séculos, ele se tornou um dos centros mais importantes da vida judaica no mundo, principalmente como um lugar de refúgio. E isso não era só uma tolerância passiva, sabe? Foi uma política ativa, um pragmatismo bem inteligente por parte do sultão. Quando os judeus sefarditas foram expulsos da Espanha, ele os acolheu. Por quê? Porque ele viu as habilidades daquela comunidade como algo que poderia beneficiar o império dele. Ele viu uma oportunidade no meio da crise. E essa coexistência tinha uma estrutura bem definida, bem clara. Havia um sistema formal em que o próprio sultão era, digamos, o protetor final das comunidades judaicas. Ele garantia um nível de segurança e estabilidade, fosse por intervenção pessoal ou por meios legais. Mas essa longa e complexa história de coexistência sofreu uma reviravolta fundamental na era moderna. Novas e poderosas forças entraram em cena e, bom, redefiniram completamente essa relação. Tudo mudou. A chegada do colonialismo europeu, o surgimento de nacionalismos concorrentes, tanto o nacionalismo árabe quanto o sionismo, transformaram a relação de ponta cabeça. O que antes era uma questão principalmente religiosa e comunitária, virou um antagonismo político e social, uma disputa por terra e por soberania. E essa mudança não aconteceu da noite para o dia. Ao longo de décadas, uma série de eventos cruciais foi alterando a dinâmica. O que antes era sobre comunidades vivendo juntas, passou a ser sobre nações em conflito. E o ano de 1948, esse é um marco, talvez o momento mais traumático de todo esse conflito moderno. Para os palestinos, esse evento é conhecido como Al-Nakba, em árabe, a catástrofe. Então, essa grande ruptura nos traz direto para os dias de hoje. E o que a gente tem? Um legado profundamente emaranhado e muitas vezes bastante doloroso. Aí fica a pergunta, né? Depois de tudo isso, essa é uma história de 1400 anos de conflito ou de coexistência? Se a gente olhar para essa imensidão de tempo, qual é a conclusão? A realidade é que,
Essa história simplesmente desafia rótulos fáceis. Ela tem os dois lados. Tem períodos de uma harmonia incrível e momentos de uma discórdia intensa, às vezes acontecendo quase ao mesmo tempo. Não é nem uma utopia, nem uma perseguição sem fim. É uma história compartilhada, complexa e, acima de tudo, profundamente humana. E talvez a lição mais importante seja essa: lembrar da história completa. É um desafio, né? Um desafio que foi capturado de forma muito bonita pelo grande romancista egípcio Naguib Mahfouz. Ele nos deixa pensando no peso da história, mas também no potencial que existe para o futuro.